como sempre, aqui no direto do plenário da TV Justiça, a entrada dos ministros, no caso, para a última sessão plenária do ano de 2023. Cerimônia tradicional, na qual teremos o julgamento do primeiro processo, aliás, o único processo pautado para hoje, e também a expectativa dos discursos de encerramento do ano judiciário de 2023. E você acompanha, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento os eminentes colegas, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, que comparece por videoconferência, ministro Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, Cristiano Zanin. Cumprimento com muita satisfação o Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, na sua estreia como Procurador-Geral da República, coroando uma belíssima carreira no Ministério Público e uma carreira acadêmica, uma personalidade adorável, querida de todos nós, que é muito bem-vindo aqui e contamos muito com a colaboração de Vossa Excelência, como eu mesmo já tive no Tribunal Superior Eleitoral, sempre uma convivência harmoniosa, competente, comprometida com o interesse público. É um privilégio para o país ter um procurador-geral como Vossa Excelência. Lhe desejo toda a sorte. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 14 de dezembro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Abriu-se a sessão às 14h35, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo objeção quanto à ata, declaro-a aprovada. Chamo para julgamento o recurso extraordinário 1.355.208, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, procedente o recurso de Santa Catarina, recorrente ao município de Pomerode, recorrido é ACMM Serviços de Energia Elétrica Limitada. Na sessão passada, após o voto da ministra Carmen Lúcia, que negava provimento ao recurso extraordinário, pediu vista dos autos do ministro Luiz Roberto Barroso e, portanto, estamos retomando o julgamento. Eu estou acompanhando integralmente o voto da eminente ministra Carmen Lúcia e indago dos eminentes colegas se há alguma divergência. Senhor presidente, eu farei juntada de votos por escrito, mas eu dou provimento ao recurso do município. E quanto à tese que Vossa Excelência já fez circular, vencido, eu acompanho na tese, Vossa Excelência. Muito grato, ministro Dias Toffoli. Indago se algum outro colega diverge em relação... Eu também tinha anotado nesse sentido, para manter o tema 109 e, com a mais respeitosa vênia, estava divergindo da relatora para dar provimento ao recurso, para que, reformando a sentença recorrida, a execução fiscal tivesse seu regular processamento. Mas, indo à tese, depois vou fazer pontuações. Muito grato. Portanto, nós tínhamos discutido a questão... Vamos chegar à tese agora. Saudar Vossa Excelência, saudar nosso novo Procurador-Geral da República, tive a oportunidade de saudá-lo. Eu aqui estava dando só provimento parcial para demonstrar... É possível para o Judiciário extinguir a execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, haja vista a modificação legislativa posterior ao julgamento do REA, tema 109, desde que demonstrado pelo exequente a existência de indícios de bem, direito à atividade econômica dos devedores, úteis à satisfação integral do débito e a existência de outras execuções fiscais e faz o mesmo devedor, entrando no mesmo órgão judicional, somado às quais a execução de pequeno valor possa justificar o uso do aparelho judicial. Mas vamos discutir a tese, é parcial provimento. Está bem. Tá, mas aí reajuste no penal. E sendo assim, proclamo o resultado
o tribunal, por maioria, negou o provimento ao... O tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, vencidos os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e, parcialmente, o ministro Luiz Fux. E agora eu passo a palavra à eminente ministra, querida ministra Carmen Lúcia, para a proposta de tese de Sua Excelência, que já foi devidamente distribuída aos colegas. Por favor, ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores ministros, o Procurador-Geral da República, a quem cumprimento de uma forma especial nesta primeira sessão, de muitas que se seguirão com pleno êxito, tenho certeza, da administração de Vossa Excelência, os senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, como Vossa Excelência já fez o encaminhamento a tese a todos os ministros, daquilo que discutimos a partir do que tinha sido só a primeira parte já enunciada no meu voto, com os acréscimos que foram, então, sendo devidamente construídos. E leio, portanto, o que foi, até aqui, uma possibilidade, uma proposta de tese de consenso, considerando a negativa de provimento, portanto, que se deu, como Vossa Excelência acaba de proclamar, por maioria. A tese seria: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: a. Tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; b. Protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. Esta é a tese, presidente, apenas assinalando, Vossa Excelência também já conversou comigo sobre, que nós estamos abrindo a possibilidade, portanto, aqui, ou acolhendo essa possibilidade que nós entendemos que haveria no ordenamento jurídico, de alguns modelos, alguns caminhos para tentativa de conciliação ou soluções administrativas. Não é cabal, o exemplo que eu fiz constar no meu voto era de câmaras de conciliação ou outras medidas que os municípios possam entender cabíveis no sistema, portanto, com garantia do devido processo administrativo. Mas esta tese, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Indago dos eminentes colegas se estão de acordo com a tese proposta pela relatora. Presidente, eu tinha trazido uma proposta que acrescentava algo já no primeiro item, dizendo: é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que observada a tese fixada no tema 109 da repercussão geral, quanto à competência tributária do ente público. Olha, na verdade, eu não considero esse acréscimo problemático, porque o que se discutiu aqui nesse caso não foi propriamente a possibilidade de heteronomamente se estabelecer um limite. De fato, o Estado estabeleceu um limite máximo, um limite mínimo para a execução. Mas o juiz não considerou o critério da lei estadual, que era até mais alto. O juiz considerou que o critério era irrisório. Entende? Portanto, não há incompatibilidade entre o que Vossa Excelência está dizendo e o que foi decidido, porque não necessariamente se está superando a súmula. Entende? O precedente anterior. A lei estadual, salvo engano, fixava, vamos supor, em R$1.000, em um salário mínimo. E o juiz, como a execução era de R$500, ele considerou irrisório o valor de R$500. Portanto, não foi uma decisão incompatível com a repercussão geral anterior. Ministra Carmen Lúcia,
Vossa Excelência tem alguma restrição ao acréscimo do ministro Gilmar? Não, mas eu apenas proporia, ministro Gilmar, que ao invés de fazer uma referência expressa ao tema do artigo 109, nós pudéssemos incluir o espírito do que Vossa Excelência acaba de dizer, no sentido de, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, vírgula, respeitada a competência federada de cada ente. Que é a mesma coisa. Qual é a mesma coisa, mas como a... Não, entendi. O 109 a menção ao ministro Gilmar, do ministro Gilmar, o 109, eu fico preocupada, ministro, em que algum juiz acha que fique confuso, ou enfim, a própria parte acha que ele tem que aplicar ora um, ora outro, quando o que nós estamos fazendo é conjugar os dois caminhos. Então, se a gente apenas colocasse, depois da eficiência administrativa, vírgula, respeitada a competência, ou, como o ministro Gilmar afirma, que eu não dei conta de copiar observado a fixação, a definição de valores nos termos da competência constitucional de cada ente, eu acho que nós não falaríamos sobre essa questão do 109. Vossa Excelência havia dito inicialmente respeitada a competência de cada ente federativo. Está bem para Vossa Excelência, sim? A competência constitucional de cada ente federado. Respeitada a competência constitucional de cada ente federado. O que lhe parece, ministro Gilmar? De cada ente federado. O ministro Gilmar já concordou aqui, ministra Carmen. Estou de acordo. Então, cada ente. Aí eu acho que fica resguardado e não há confusão. Federado. Mas com as condições, né, ministro presidente? Com as condições, protesto antes... Sim, esse é o item 2. Mas esse é o item 2, ministro. É o item 2. Não, sim, eu estou perguntando. Muito bem. Então, ficou, é legítima a extinção ficou assim. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. O ajuizamento da execução... Pois não. Desculpa. Desculpa o vício mineiro para evitar o cacófato. Pois não. Pela ausência. Por ausência, pouco além da conta. O ajuizamento de execução... Perdão, onde é? Pela ausência para evitar o cacófato. Pela ausência de interesse de agir. Pela ausência. Ok. Pela ausência. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. E 3. O trâmite de ações de execução fiscal impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. Eu gostaria também de fazer uma pequena consideração, presidente, em relação ao item 2, dizendo que o ajuizamento da execução fiscal de pequeno valor dependerá da prévia adoção das seguintes providências. Mas aí é uma mudança relevante. O que eu penso que nós queremos aqui, ministro Gilmar, é como a pesquisa empírica demonstrou que o protesto é muito mais eficiente do que a instauração direta da execução, o que nós queremos é que o protesto seja sempre feito, a menos que se demonstre por que ele não é conveniente naquele caso. Portanto, aí é uma questão de eficiência importante, independentemente do valor. É que surgem várias objeções. Eu ouvi das próprias autoridades fazendárias, autoridades da Procuradoria da Fazenda, por exemplo, que o protesto é pouco eficiente em relação às pessoas jurídicas. Não. Mas por isso que a gente colocou, a ministra Carmen colocou, no caso de não protestar, basta justificar por que não está fazendo o protesto. Essa comprovação, ministro Gilmar, comprovando-se a inadequação da medida, é exatamente para ter esta saída jurídico-administrativa. Ele só precisa de motivar. Tá bem? Ok. Presidente, Vossa Pois não, Excelência, ministro Fachin. também cumprimentando Vossa Excelência e
subscrevendo as palavras de saudação que Vossa Excelência dirigiu ao Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, na sua primeira sessão como Procurador-Geral da República, nesse plenário do Supremo Tribunal Federal, cumprimentando a ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares. Presidente, apenas para deixar assentado, é isso que eu vou juntar a declaração de voto. No voto que houver feito, que irei juntar, eu havia tratado da superação do precedente da súmula 109, que derivou do julgamento daquele recurso ordinário 591.033. Nada obstante, depreendi que aqui se formou a compreensão de chancelar aquela decisão do juiz de primeiro grau que extinguiu a execução por falta de interesse de agir, não necessariamente por conta de um parâmetro fixado em lei. Certo. Então, apenas para dizer que é nessa direção que compreendi a formação da orientação majoritária do tribunal. E esta elucidação na tese, ainda que vá de encontro com a superação do precedente que houvera proposto, eu creio que ela é relevante para evitar que nós tenhamos uma enxurrada de reclamações após esse julgamento. Portanto, a explicitação creio que vem em boa hora, nada obstante eu registre essa posição inicial, mas apenas para deixar bastante elucidada que a matéria aqui não é de parâmetro quantitativo legal, e sim de um exame que o juiz fará à luz de um conjunto de circunstâncias que as três teses minudentam. Então, por essa razão, me coloco de acordo com a tese, presidente. Muito obrigado, ministro Fachin. Seja bem-vindo, ministro André Mendonça. É um prazer tê-lo aqui. Agradeço, senhor presidente, também subscrevendo minha saudação feita na pessoa de Vossa Excelência ao Procurador-Geral, professor Paulo Gonet, que certamente fará uma grande gestão à frente do Ministério Público Federal e na direção também específica da Procuradoria-Geral da República e, por que não dizer, do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Tenho certeza que está o Ministério Público Nacional em excelentes mãos na pessoa de Vossa Excelência. Senhor presidente, plenamente de acordo, apenas um pedido de esclarecimento. Na leitura do item 3, seria não impede ou impede? Eu fiquei... O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente ministra Carmen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2. Agradeço, senhor presidente, também meus cumprimentos seguindo aos eminentes pares, a eminente relatora, que tem feito um trabalho brilhante nesse presente caso também, como lhe é peculiar, aos eminentes advogados aqui presentes. Meu muito obrigado. Muito obrigado a todos. Então, proclamo o resultado que se negou o provimento ao recurso com a afirmação da tese que foi enunciada. De agradecer à ministra Carmen Lúcia a presteza com que acudiu ao pedido dessa própria presidência para trazer esse processo a julgamento. Como todos sabem, e vou dar os dados em seguida, a execução fiscal é o maior gargalo da justiça brasileira e essa decisão vai permitir que nós possamos avançar de maneira significativa na redução do estoque das execuções fiscais existentes no país. Portanto, ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência prestou ao tribunal, ao país e a mim mesmo, pessoalmente, por isso lhe sou grato, um grande serviço. Nada a agradecer, presidente. Estamos juntos e juntos somos mais. É isso. Juntos somos mais do que cada um de nós. Eu estou distribuindo aos eminentes colegas o plano estratégico do Programa de Combate à Desinformação no Supremo Tribunal Federal para o biênio 2023-2025, dando continuidade aos esforços iniciados em gestões anteriores sob a presidência dos eminentes e queridos ministros Rosa Weber e Luiz Fux. Eu, evidentemente, não vou ler o plano que tem cerca de 30, 40 páginas, e não se justificaria uma leitura nesse momento, mas nós estamos avançando no enfrentamento desta que é, talvez, a pior epidemia, ou uma das piores epidemias
do momento histórico que estamos vivendo, que são as campanhas de desinformação e os riscos que elas oferecem para a democracia e para os direitos fundamentais. Um esforço, Dr. Paulo Gonet, para que mentir volte a ser errado de novo e, portanto, que as pessoas possam divergir em relação aos fatos, mas sem poderem criar narrativas falsas que deem sustentação às suas crenças. Aliás, eu gosto de dizer que uma causa que precise de ódio e de mentira normalmente não poderá ser uma causa boa. Prezados colegas, presto contas desse curto período da minha gestão, iniciada em 28 de setembro. E queria começar, em primeiro lugar, agradecendo aos eminentes colegas, a todos, pela convivência harmoniosa, cordial e construtiva que permitiram que nós avançássemos na agenda do Supremo Tribunal Federal, decidindo uma série importante de casos e inaugurando uma maneira de votação que não é puramente agregativa, mas deliberativa, no sentido de que temos conseguido, em diálogo, construir soluções consensuais, ou per curiam, como gosta de dizer o nosso querido ministro Luiz Fux, que é um pouco o padrão mundial. Só que, nos outros países do mundo, as Supremas Cortes deliberam em conferência, em sala fechada. Nós temos a singularidade de deliberarmos para bem e para mal em público e estamos um pouco superando a tradição do voto puramente agregativo e desenvolvendo essa nova cultura de um voto deliberativo pela participação de todos numa discussão saudável, que eu acho que tem feito muito bem ao tribunal. Queria agradecer ao Ministério Público, hoje representado pelo Dr. Paulo Gonet Branco e anteriormente pela doutora Eliseta Ramos, sempre muito prestimosa e muito gentil. Queria agradecer a toda a equipe do Supremo, os juízes auxiliares, os servidores, os colaboradores, os assessores, os analistas, técnicos, estagiários pela dedicação. Queria agradecer aos ilustres advogados públicos e privados que estiveram nessa tribuna, contribuindo para o tribunal. A advocacia é a grande responsável pelo desenvolvimento da jurisprudência, as ideias, as teses, as ousadias que mudam o direito costumam vir de iniciativas da advocacia, tanto privada quanto pública, e o advogado é, de fato, indispensável. Queria agradecer aos setoristas de imprensa que cobrem o Supremo Tribunal Federal, sempre com cortesia e relatando a sua percepção do que se passa aqui, ajudando a esclarecer a opinião pública, fazendo as críticas quando elas são pertinentes, ou às vezes até quando a gente diverge, mas a vida é feita de críticas e de elogios, e a imprensa desempenha um papel vital na democracia brasileira, e mesmo na resistência democrática que esse tribunal conduziu, nenhum tribunal é capaz de impedir o avanço autoritário sozinho. E, portanto, isso só foi possível porque a sociedade civil, a classe política e a imprensa, de maneira muito relevante, estiveram do lado das instituições. Este ano, tivemos o 8 de janeiro, o dia da infâmia, na feliz expressão da ministra Rosa Weber. Foi uma das páginas mais tristes da história desse tribunal e talvez da história do Brasil, mas, ao mesmo tempo, demonstrou a grande resiliência das instituições, e esse mesmo plenário foi reconstruído em tempo recorde de 3 semanas, sob a liderança da ministra Rosa Weber, numa prova de que, às vezes, a depredação física não é capaz de atingir a simbologia das instituições, a sua força, e a rejeição que a sociedade brasileira teve àquele episódio, na verdade, contribuíram para o fortalecimento das instituições. E agora eu passo a apresentar alguns dados estatísticos, os espantosos dados estatísticos da produtividade do Supremo Tribunal Federal. Nós recebemos, prezados colegas, em 2023, nada menos até hoje, do que 78.242 processos, o que certamente é um recorde mundial entre originários e recursais.
Apenas para quem não seja do ramo, os recursais são tipicamente os recursos extraordinários, predominantemente, e os originários são predominantemente as ações diretas e, mais recentemente, também as reclamações. Foram, na verdade, 23.546 originários e 54.696 recursais. Nós tivemos um aumento de cerca de 10% da demanda pelo Supremo Tribunal Federal este ano, basicamente motivada ou substancialmente motivada pelas ações penais do 8 de janeiro. Ministro Alexandre de Moraes, e aproveito para cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho empenhado, diligente, exaustivo que Vossa Excelência desempenhou, nem sempre bem compreendido, mas que nós todos aqui sabemos apreciar. E houve também, e nós estamos equacionando isso da forma possível, um aumento expressivo nas reclamações. Elas passaram, em 2022, de 6.242 para 7.081 ações desta classe. Há uma discussão nas questões trabalhistas. Eu mesmo vou me reunir com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Lélio Bentes, que é uma figura muito querida e que preside com grande competência o TST, para conversarmos um pouco sobre esse assunto. A maioria dos processos, 59%, foram registrados à presidência e os 41% distribuídos aos ministros. Nós hoje temos, quase que alvissaria essa informação, 24 mil processos em tramitação. Como nós conseguimos julgar mais de 30 mil por ano, se a gente conseguisse parar a distribuição um pouquinho, dava para zerar esse estoque. 24.071 processos estão em tramitação perante o Supremo, e nós proferimos nada mais, nada menos do que 101.970 decisões nesse ano, sendo 84.650 monocráticas e 17.320 colegiadas. E aqui eu faço um parênteses, não para os colegas que estão a par disso, mas para que a sociedade e o público possam entender um pouco as circunstâncias em que nós atuamos. De modo que, sobre as decisões monocráticas, cabe uma explicação à sociedade que considero muito importante. A regra geral aqui é que cautelares em ações diretas, que geralmente envolvem atos dos outros poderes, venham imediatamente a plenário virtual ou físico. Foi isso que nós reiteramos em emenda regimental aprovada ainda sob a presidência da ministra Rosa Weber. Quanto às demais, o padrão desejável é que todas as cautelares que sejam institucionalmente relevantes venham igualmente ao plenário. Quanto ao mais, é preciso que se tenha a consciência da impossibilidade. Com 54 mil recursos extraordinários ou agravos, 7 mil reclamações, 12 mil habeas corpus, sem falar em mandado de segurança e outras classes processuais, seria simplesmente inviável que todas as decisões monocráticas viessem a plenário. Simplesmente não teria como funcionar, é materialmente impossível. De modo que as decisões monocráticas, elas são um imperativo da realidade do tribunal e das circunstâncias que nós vivemos, e só poderia ser diferente se se reduzisse dramaticamente as competências do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o que é institucionalmente relevante vem a plenário, mas a rotina dos habeas corpus, dos mandados de segurança e das reclamações e das negativas monocráticas em recursos extraordinários simplesmente não teria viabilidade um tribunal que atua no volume que nós atuamos. Esse é um esclarecimento muito importante para que as pessoas entendam o que é a monocrática institucionalmente relevante do que é a monocrática que faz parte da rotina da vida do tribunal. Aqui nesse plenário, nós realizamos 78 sessões presenciais entre as ordinárias e as extraordinárias e 64 sessões virtuais.
A ampliação do plenário virtual na gestão do ministro Dias Toffoli permitiu que nós reduzíssemos em escala muito expressiva o estoque de processos do tribunal. Tivemos aqui 3 sessões solenes e 2 especiais em comemoração ao aniversário da Constituição e ao centenário de Rui Barbosa, e, ao todo, nós julgamos no plenário, entre plenário físico e virtual, 8.527 processos. A primeira turma julgou 4.690, a segunda turma julgou 5.019 e nós publicamos 17.267 acórdãos. Quanto à repercussão geral, nós também tivemos uma evolução muito expressiva. Em primeiro lugar, a percepção de que só devemos reconhecer um número limitado de repercussões gerais, sobretudo porque, pela legislação, como regra geral, elas suspendem todos os processos relacionados, de modo que, se nós concedermos repercussão geral em um número excessivo e demorarmos para julgá-los, a gente bloqueia o julgamento de uma quantidade muito grande de processos. Nós concedemos, na verdade, neste exercício, 18 repercussões gerais e reafirmamos a jurisprudência em 8 temas e julgamos o mérito de 48 repercussões gerais. Esses são os números principais que gostaria de compartilhar com todos na tradição da prestação de contas e da transparência desse tribunal. Julgamos uma quantidade muito expressiva, e aqui eu só vou prestar contas a partir de 28 de setembro, porque a eminente ministra Rosa Weber já prestou as contas da gestão dela. Mas nós julgamos um conjunto, concluímos o julgamento de um conjunto expressivo de julgamentos importantes, que eu destacaria aqui. Na ADPF 347, da qual eu mesmo fui o redator para acórdão, nós reiteramos o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional e determinamos ao governo federal que, em 90 dias, elabore um plano para enfrentamento desse problema do excesso de entrada, da má qualidade das vagas e da permanência além do tempo, e já previmos que, apresentado o plano pela União Federal, os estados também terão um prazo de 90 dias para apresentar o seu próprio plano. Considero que esse é um precedente importante no enfrentamento da questão prisional no Brasil. Esse é um problema global, o equacionamento da questão carcerária e do hiperencarceramento, mas acho que nós vamos conseguir avançar nessa matéria. Julgamos também a ADO 20, redator para acórdão, o ministro Luiz Edson Fachin, que fixou o prazo de 18 meses para o Congresso legislar sobre a questão da licença paternidade. Se o Congresso não legislar, a matéria voltará para esse plenário, mas temos muita confiança de que essa matéria será deliberada e resolvida pelo Congresso Nacional, como desejavelmente deve ser. Julgamos sob a relatoria do ministro Dias Toffoli a DPF 779, que declarou a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra no tribunal do júri e, assim, abolindo a possibilidade jurídica de se sustentar uma tese que, em muitos casos, legitimou o feminicídio na história brasileira. Julgamos as ADIs 6298, 99, 300 e 305, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que se decidiu pela constitucionalidade das inovações do pacote anticrime, inclusive a figura do juiz das garantias. Tivemos um conjunto relevante de sessões debatendo esse assunto, como todos se recordarão. E, nesse momento, temos um grupo de trabalho constituído no Conselho Nacional de Justiça, sob a presidência do ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, para regulamentarmos o funcionamento e a aplicação da decisão do Supremo Tribunal nessa matéria. Tivemos o RE 1.017.3005, relatado pelo ministro Luiz Edson Fachin, em que se fixou a demarcação, regras para a demarcação de terras indígenas, decidindo que a data da promulgação da Constituição não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades. E aqui, para evitar mal-entendidos, eu faço uma anotação que é a seguinte, sobre o que o Supremo decidiu. Se, em relação a alguma área, uma comunidade indígena tiver sido desapossada de maneira violenta ou sob ameaça,
mas tendo permanecido na região e mantido pela presença e outros meios sua reivindicação da área, essa área pode vir a ser demarcada. Foi isso o que nós decidimos. Ninguém aqui apoia se colocar artificialmente indígenas onde nunca houve indígenas para depois se pretender a demarcação. Na ADPF 334, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, nós reconhecemos a inconstitucionalidade da prisão especial para portadores de diploma de ensino superior, uma decisão igualmente republicana e igualitária. Na ADPF 1013, da qual eu fui relator, o tribunal decidiu, numa decisão que também considero muito importante, por unanimidade, que o poder público tem a obrigação de fornecer, em dias de eleições, transporte público coletivo de forma gratuita, que é uma forma de se democratizar a participação eleitoral, que tinha um caráter, na prática, censitário, porque muitas pessoas não tinham condições financeiras de comparecer às sessões eleitorais para votarem. Nós, na recurso extraordinário 842-844, tema 542, também relatado pelo ministro Luiz Fux, o tribunal decidiu que a gestante contratada pela administração pública por prazo determinado tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória, também uma decisão importante na proteção da maternidade, sobretudo da criança. O recurso extraordinário 955-227, de que eu fui redator, em que o Supremo tratou dos efeitos temporais das decisões transitadas em julgado em matéria tributária, quando a Corte profere decisões contrárias em ação direta ou em sede de repercussão geral. Na ADI 7066, 7070 e 7078, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, nós declaramos a constitucionalidade da norma que prevê a cobrança do DIFAL, da diferença de alíquota de ICMS pelos estados, mas que ela só poderia ocorrer após 90 dias contados da publicação da lei. E no ARI 1.108.459, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, julgado em 12 de setembro de 23, o tribunal declarou a constitucionalidade da contribuição sindical assistencial, que é facultativa, deve ser prevista em acordo coletivo e se destina a remunerar a atuação do sindicato, notadamente nas negociações coletivas bem-sucedidas, em linha de coerência com os precedentes desse tribunal, que procurou valorizar as negociações coletivas. Essas são, prezados colegas, algumas decisões que eu considero marcantes nesse curto período da minha presidência e, mais uma vez, agradecendo a colaboração e a convivência harmoniosa de todos os colegas que permitiram nós avançarmos em pautas muito importantes. Presto contas da gestão desse período e antecipando algumas ideias, lembrando que, como disse no meu discurso de posse, a nossa gestão tem 3 focos. Conteúdo, que consiste em procurar aumentar a eficiência da justiça, avançar a pauta dos direitos fundamentais e contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável, social e sustentável do país. 2, comunicação, que é melhorar a interlocução com a sociedade. E 3, relacionamento, que é conversar com todos os setores, dialogando com eles. Nós fizemos uma reestruturação administrativa, que eu não vou aqui descrever, porque todos já têm conhecimento, mas queria destacar um fato que considero muito importante, que foi o recrutamento de um economista para o Supremo Tribunal Federal e que prestou, já nesses 2 meses e meio, uma contribuição valiosa. Ele está à disposição da presidência e de todos os ministros que queiram saber o impacto econômico das decisões que venham a proferir. E nós já tivemos contribuição valiosa desse profissional, Guilherme Rezende, no impacto da mudança do critério de reajuste do FGTS, no impacto do pagamento dos precatórios que haviam ficado represados pela imposição do teto, e um amplo levantamento acerca das execuções fiscais e dos índices de recuperação de crédito em caso de protesto, que norteou, em grande parte, essa decisão conduzida com maestria pela ministra Carmen Lúcia. Como eu tenho afirmado outras vezes, para saber se uma decisão é justa, é preciso saber quem paga a conta, doutor Messias. E se a conta for paga pelo Tesouro,
na verdade, quem está pagando é algum pobre, porque a arrecadação tributária no Brasil recai predominantemente sobre as pessoas pobres, porque a base tributária ainda é, infelizmente, predominantemente dos tributos sobre consumo, que é pago pela maioria da população brasileira que ganha menos de 3 salários mínimos mensais. A outra mudança importante, nós transformamos a Central do Cidadão em uma ouvidoria. A partir do início da gestão, também na linha comunicação com a sociedade, nós instituímos um formato chamado informação à sociedade. Depois de todo julgamento, nós procuramos fazer em linguagem simples para auxiliar o trabalho dos setoristas e da sociedade em geral, uma explicação sobre as decisões. O judiciário, muitas vezes, tem uma linguagem pouco inteligível para o público em geral, e essa informação à sociedade, ao final de todo julgamento importante, procura tornar acessível para a sociedade o conteúdo das nossas decisões. E também fizemos uma mudança muito importante, aprovada pela maioria, com a ressalva compreensível e legítima do ministro Fux, que foi a volta dos julgamentos das ações penais para as turmas. Ela veio uma transferência para o plenário por motivos justificáveis do ministro Luiz Fux, e agora a maioria entendeu que já não se justificavam mais esses motivos e voltaram esses processos para a turma, onde eles podem ser julgados com mais celeridade, e permitiu que, como regra geral, se atenda a uma reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil do julgamento criminal presencial com a possibilidade de sustentação. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, prezados colegas, como já conversamos internamente, nós instituímos um exame nacional de magistratura para fortalecer o caráter nacional da magistratura, uniformizar o nível médio do conhecimento e afastar, de uma maneira definitiva, rumores que justa ou injustamente se ouviam aqui e ali sobre alguns concursos. Portanto, há um requisito de habilitação e os tribunais continuam com total autonomia para realizarem os seus concursos, mas é preciso apresentar a prova de aprovação nesse exame nacional. Em matéria de políticas de equidade racial, que também considero muito importante para a gestão, nós lançamos o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade, está em elaboração um protocolo para julgamento sobre a perspectiva racial, e fizemos um grande evento muito bonito aqui, que foi a primeira jornada de equidade racial, com a participação de pessoas muito representativas e expressivas da comunidade negra, como Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas, Edu Lira, idealizador do admirável projeto Gerando Falcões, das professoras Eunice Prudente e Tula Pires, e da procuradora jurídica da Universidade Federal do Paraná, Dora Lúcia de Lima Bertulho. Tudo culminando com uma memorável canja da cantora Leci Brandão. Além disso, como já tive a oportunidade de conversar internamente com os colegas, nós estamos procurando estruturar, na linha do que pioneiramente também fez a AGU, um grande programa de bolsas de estudo para candidatos negros à magistratura, para que eles possam concorrer em condições competitivas mais favoráveis. Nem sempre as cotas são preenchidas e nós vamos estruturar um programa de bolsas de até 2 anos, com um valor mensal, para essas pessoas poderem se qualificar e concorrerem em condições competitivas melhores e melhorarmos a demografia do Poder Judiciário brasileiro, que não é representativa do corte racial da sociedade brasileira. E também estamos avançando na política de paridade de gênero. Na última sessão do seu mandato no CNJ, a ministra Rosa Weber aprovou a promoção com paridade de gênero. As listas de promoção por merecimento têm que ser mistas, e sempre seguida a promoção de alguém do sexo masculino, tem que vir uma lista integralmente feminina,
para que se consiga, a médio prazo, uma paridade de gênero nos tribunais. As mulheres são cerca de 40% da magistratura, mas não tem essa representatividade nos tribunais, e essa vai ser uma política que vai contribuir para isso. E, na minha gestão, na última sessão, nós aprovamos também que a convocação de juízes para funções administrativas ou jurisdicionais nos tribunais também deva observar um critério de paridade, um caso relatado pela conselheira Salise Sanchotene. E ainda, prezados colegas, na matéria da eficiência do Poder Judiciário, nós estamos colocando muita energia em enfrentar o principal gargalo, que é a execução fiscal. Temos um grupo de trabalho, estamos fazendo acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, já fizemos um acordo preliminar e estamos avançando num acordo aprofundado, ministro Gilmar, para extinguir as execuções fiscais de pequeno valor que estejam paralisadas há mais de um ano, sem citação do devedor ou sem indicação de bens à penhora, é na linha do que o ministro Zanin havia suscitado na nossa discussão passada. Portanto, nós estamos negociando um acordo-mãe com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para extinguir a imensa quantidade de execuções de baixo valor inviáveis de recuperação e que ficam fazendo estatística negativa no Judiciário sem nenhuma perspectiva de solução. Fizemos acordos semelhantes com o município de Salvador e com o município de Fortaleza. Vamos tentar fazer a mesma coisa com o município de todas as capitais. Já estive em negociação, em conversa com a Procuradora-Geral do município de São Paulo, Inês Coimbra, e com o então Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubé. Essa vai ser vamos ter que retomar a negociação. E temos um grupo de trabalho no CNJ buscando soluções, e estamos nos reunindo com o INSS, principal cliente da Justiça brasileira, para tentarmos equacionar alguns dos problemas que fazem com que exista essa litigiosidade tão grande em relação ao INSS. E vamos contar também aqui, ministro Messias, com a contribuição da AGU. Estamos tentando criar, em negociação, eu preciso falar com o ministro Lupe, também da Previdência, um laudo unificado que acabe com as diferentes variações que existem nos estados da federação, que irá simplificar. Fizemos também um pacto nacional do judiciário pela linguagem simples para melhorar a interlocução com a sociedade. Nós somos uma gente estranha que fala coisas do tipo, no aforamento, havendo uma pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel, e, portanto, nós precisamos ser capazes de nos comunicar melhor com a sociedade. Estamos empenhados em produzir cartilhas e informações para os diferentes tribunais para nos comunicarmos melhor. No plano das relações internacionais, eu estive no Global Constitutionalism Seminar na Universidade de Yale, que reúne juízes de Supremas Cortes de todo o mundo. Estive em eventos internacionais, sempre a convite, queria registrar, e nesses eventos estive com o presidente da Corte Constitucional da Alemanha, do Reino Unido, e estive no Conselho Constitucional francês. Nós fizemos eventos importantes aqui, o seminário de 35 anos da Constituição, com a participação de um elenco de professores notáveis, Adilson Moreira, Adriana Cruz, Ana Paula de Barcelos, Daniel Sarmento, Flávia Martins de Carvalho, Flávia Piovesan, Marcos Vinícius Furtado Coelho, Oscar Vilhena Vieira, Patrícia Perrone Campos Melo e Virgílio Afonso da Silva. Tivemos, ainda como palestra internacional, o diretor do Instituto Max Planck de Direito Público, Armin von Bogdandi. Tivemos aqui a presença de um querido professor, amigo meu e do ministro Gilmar, Dieter Grimm, ex-juiz da Corte Constitucional da Alemanha, e publicamos o volume 2 da Revista Suprema. E, muito importante, antes de concluir, nós estamos estruturando uma pesquisa com a AGU e com todas com as principais procuradorias do Estado para mapear a litigância contra o poder público no Brasil, que chegou, quando veio o teto de precatórios, ultrapassava 70 bilhões de reais, em ritmo crescente. Esse é um volume, ministro Fachin, totalmente fora do padrão mundial e, portanto, com o financiamento do BNDES, e agradecendo aqui ao presidente
Aloysio Mercadante, que vai financiar uma pesquisa doméstica e internacional para nós mapearmos a litigância contra o poder público, as suas causas, o que acontece em outros países do mundo, seja desenvolvido, seja que tenha mais afinidade com o Brasil, para nós conseguirmos fazer um diagnóstico e procurarmos enfrentar as causas dessa litigiosidade contra o poder público, que custa quase 100 bilhões de reais por ano ao país, numa desproporção que nós temos que identificar causas e resolver. O problema que isso representa é porque, evidentemente, se 100 bilhões vão para pagar condenações judiciais, é dinheiro que não está indo para outras demandas importantes da sociedade brasileira. São essas, prezados colegas, queridos amigos, com quem compartilho a aventura de prestar jurisdição no Brasil, as informações que gostaria de transmitir aos colegas e à sociedade brasileira em geral do que aconteceu nesses 2 meses e meio da minha gestão. Eu queria concluir, portanto, desejando a todos um Natal muito feliz e muito abençoado e que venha um ano novo com muito trabalho, porque a gente não consegue escapar, mas que nós possamos todos continuar trabalhando dessa forma construtiva e harmoniosa com que trabalhamos. É, para mim, um prazer, uma alegria, um privilégio poder presidir o Supremo com essa composição e podermos avançar para fazermos um país melhor e maior. Doutor Messias deseja fazer uso da palavra? Com muito prazer, Vossa Excelência tem a tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssimos senhores ministros, senhor procurador-geral da República, doutor Paulo Gonet, também a quem eu desejo uma gestão muito exitosa à frente da Procuradoria-Geral da República, caros colegas advogados, servidores desta casa, profissionais de imprensa. No dia de hoje, senhor presidente, em que se encerra o ano judiciário, é com profunda reverência e gratidão que me dirijo a este Supremo Tribunal Federal, guardião intransigente de nossa Constituição e fiador permanente de nossa ordem democrática. Frente a roubos autoritários, como os lamentáveis atos golpistas de 8 de janeiro, esta Corte se portou como era de se esperar, com altivez e firmeza. Reafirmou a supremacia da Constituição, deixando claro que as liberdades democráticas são inegociáveis e estão sob a guarda inabalável deste tribunal. Não há dúvida de que o ano judiciário que agora termina foi um período de desafios e conquistas, período de reconstrução, de retomada de compromissos assumidos pelo Estado brasileiro na defesa do bem-estar econômico da população, dos direitos das minorias, do meio ambiente e da segurança jurídica. Período de fortalecimento de nossas instituições democráticas e de aprofundamento do diálogo sempre respeitoso entre os poderes da República. Nesse contexto, a Advocacia Geral da União teve a honra e a responsabilidade de representar o Estado brasileiro perante essa Suprema Corte e perante os demais órgãos do Poder Judiciário. Atuamos em todas as instâncias na proteção do erário e em prol das políticas públicas definidas por aqueles que, seja no Executivo ou no Legislativo, possuem a legitimidade democrática das urnas. A AGU, em sua missão de representar o poder público federal em juízo, reiterou o seu compromisso com o Estado democrático de direito, contribuindo para um Brasil mais justo e equitativo. Além disso, a Advocacia Geral desempenhou um papel vital no fortalecimento do diálogo entre os poderes. Em um ano marcado por intensos debates e desafios institucionais, trabalhamos incansavelmente para promover a harmonia e o equilíbrio necessário para a estabilidade política, econômica e social do país. A AGU se orgulha de ter sido ponte no diálogo construtivo essencial para a manutenção do respeito mútuo entre as diferentes esferas de poder. Nesse sentido, aqui merece destaque o fato de que, em 2023, atuamos de forma ainda mais intensa para a resolução de desafios históricos da sociedade brasileira frente a quadros de violação sistemática
de direitos fundamentais. A título de exemplo, devem ser citadas as ADPF 709, Saúde Indígena, 742, Saúde Quilombola, 760, Desmatamento Ilegal da Amazônia, 973, Combate ao Racismo Estrutural, 976, População em Situação de Rua, e 991, Povos Indígenas Isolados e de Recentes Contatos. Em relação a esses processos, é fundamental o papel exercido pela AGU na efetivação dos comandos emanados deste Supremo Tribunal Federal, os quais demandam uma intensa, complexa e necessária articulação entre diversos órgãos públicos, federais, estaduais e municipais. Também procuramos, senhor presidente, colaborar com esta Suprema Corte na busca da consensualidade e na resolução de litígios no âmbito federativo, ampliando a interlocução com os estados e construindo pontes de diálogo permanente. Neste sentido, podemos citar os acordos celebrados no âmbito da DI 7191 e da DPF 983, em que se discutiam alterações na legislação do ICMS, promovidas pelas leis complementares 192 de 2022 e 194 de 2022, uma economia estimada da ordem de 18 bilhões de reais. Também aqui citamos a instalação de mesa de negociação com vistas à celebração de acordos nas demandas que envolvem o pagamento aos Estados-membros de valores do Fundef. Aqui, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, tais processos, cabe lembrar, tramitavam há mais de 20 anos perante o Poder Judiciário. O Acordo Nação Civil Originária 3568, estabelecendo a cooperação mútua entre a União e o Estado de Pernambuco para a gestão integrada do arquipélago de Fernando de Noronha. O início das tratativas com o Estado do Ceará, com vistas à celebração do acordo em relação à concessão do Parque Nacional de Jericoacoara. A AGU também atuou de forma intensa em diversos outros processos em curso perante este Supremo Tribunal Federal, com o intuito não apenas de fazer prevalecer a sua tese, mas também de aperfeiçoar a prestação jurisdicional com um encaminhamento célere, tempestivo, adequado e leal de informações, manifestações e estudos e memoriais. Destaco, nesse contexto, o julgamento das ADIs 7047 e 7064, ambas sob a relatoria de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, embasada em estudos consistentes que demonstravam que, ao longo prazo, o novo regime de precatórios criado pelas emendas constitucionais 113 de 2021 e 114 de 2021 acarretaria prejuízos irreparáveis à credibilidade e sustentabilidade das finanças públicas. Esta Corte, assim, autorizou de forma corajosa e atenta aos ditames constitucionais o imediato pagamento do estoque de precatórios. Cuida-se de mais uma clara demonstração de que a colaboração entre os poderes da República sempre redundará em benefícios para o Brasil e para a sociedade brasileira. Ao olharmos, por fim, para o final de 2023, vemos um capítulo em que a justiça, a democracia e a legalidade saíram fortalecidas. A Advocacia Geral da União permanece comprometida em trabalhar em colaboração com este tribunal, assegurando que as políticas públicas estejam sempre em consonância com os mais altos ideais de justiça e equidade. Ecoando as palavras de Ariano Suassuna, pernambucano de coração: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Neste espírito de realismo esperançoso, reconhecemos os desafios enfrentados, mas nos mantemos confiantes para o futuro, impulsionados pela força de nossa democracia, que tem nesta Corte uma de suas mais qualificadas trincheiras. Ao nos despedirmos deste ano judiciário, renovamos nossa esperança em um 2024 ainda mais promissor para a justiça e para o povo brasileiro, que continuemos a avançar na construção de um Brasil cada vez mais justo, solidário e democrático. Muito obrigado, um Feliz Natal e um ótimo ano de 2024. Muitíssimo obrigado, doutor Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, e queria pessoalmente cumprimentar Vossa Excelência por um trabalho extremamente bem desenvolvido e, particularmente, por ter atendido aos apelos e tomado a iniciativa própria de enfrentar
a questão dos precatórios, que era um cadáver que vinha se colocando dentro do armário da dívida pública brasileira e que, em boa hora e corajosamente, a Advocacia Geral da União, o Ministério da Fazenda, com a participação desse tribunal, ajudaram a equacionar e a enfrentar, para que não se criasse no âmbito federal o mesmo estado de descontrole que, infelizmente, ainda vigora no plano estadual e municipal e que nós temos muita dificuldade de equacionar. Depois que o problema foge do controle, para colocar a ordem, fazer a situação voltar aos trilhos é muito difícil. E acho que a iniciativa da Advocacia Geral da União e do governo e a decisão desse tribunal evitou que se criasse um problema que no futuro seria inadministrável. Portanto, felicito Vossa Excelência pela iniciativa e pelo trabalho e ouço com muito gosto o Procurador-Geral da República, empossado na data de ontem, para a sua manifestação. Senhor Ministro-Presidente, Ministro Luiz Roberto Barroso, Senhora Ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor Advogado-Geral da União, eu agradeço a afetuosa acolhida de Vossa Excelência, Presidente, e dos seus eminentes pares, e aproveito para parabenizá-lo pela passagem do seu primeiro decênio dentro do Supremo Tribunal Federal. Ao longo do ano, sou informado de um número recorde de proposições e cotas apresentadas a esta Corte pela Procuradoria-Geral da República, resultando em redução expressiva de processos cíveis pendentes de manifestação, não obstante a carga considerável de feitos criminais que as circunstâncias históricas impuseram neste ano. Tenho a satisfação de reconhecer os méritos de gestão de acervo e articulação de teses e argumentos dos meus dois antecessores imediatos nesta cadeira, o Dr. Augusto Aras e a doutora Eliseta Ramos, a quem eu rendo as minhas homenagens e renovo a minha rematada admiração. Nesta última sessão, inicio também a minha jornada frente à Procuradoria-Geral da República. É, para mim, motivo da mais elevada honra, satisfação cívica e alegria profissional ocupar como titular o lugar à direita do chefe do Poder Judiciário Nacional e desfrutar da estimulante companhia dos mais eminentes juristas que aqui pontificam. Iniciei a minha vida profissional neste tribunal como assessor do ministro Francisco Rezec, meu professor na Universidade de Brasília e meu mestre da vida toda. Desde então, toda a minha vida acadêmica e boa parte da minha vida ministerial teve relação com esta admirada corte. Não poderia deixar de anotar essa circunstância que dará tanto maior crédito ao meu propósito de dar o melhor de mim na parceria institucional com o Tribunal, na realização do bom e do justo. Desejo, enfim, a todos um Feliz Natal e merecido descanso, né, diante do exaustivo trabalho que Vossas Excelências desempenharam e que foram retratados nas palavras do ministro-presidente. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco. Presidente. Pois não, ministro Gilmar Mendes, como decano do tribunal. Presidente, também gostaria de cumprimentá-lo pelo importante balanço que vem de apresentar essa prestação de contas e que revela o árduo trabalho que vem desenvolvendo já nesses 2 meses de gestão. E, certamente, muitos dos feitos que aqui foram mencionados demandarão já no próximo ano ou na continuidade do trabalho já agora muita atenção. Ainda ontem, o ministro Toffoli, o ministro Alexandre e eu conversávamos sobre o juiz de garantia, que há de propiciar uma verdadeira
revolução no sistema processual penal brasileiro e demanda muita atenção, um redimensionamento, inclusive, das circunscrições judiciais. E isso tem um reflexo importante na área da segurança pública, por isso merece toda a atenção. Vossa Excelência também pontuou a importante ADPF sobre o sistema prisional, um tema que tem a ver com direitos humanos e com segurança pública. Já foi dito que os nossos presídios, essa até é uma expressão do ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, eles são home office do crime e, portanto, é preciso dar atenção a essa temática e, certamente, isto vai demandar ações judiciais e administrativas do Supremo, do CNJ e de todos os tribunais. Tivemos também situações outras que foram construídas aqui, graças também à participação da Procuradoria da Fazenda e da AGU, como a questão complexa do ICMS dos combustíveis, a questão que chegamos a um acordo também numa bela cooperação institucional entre Executivo, Judiciário e os Estados e o Congresso Nacional. Em suma, são muitos feitos dignos de nota. Vossa Excelência também apontou para algo que se tornou, numa dada parte da opinião pública, algo que, felizmente, parece ser uma batalha de Itararé, que são essas questões ligadas às liminares e aos pedidos de vista, hoje completamente disciplinados dentro do regimento e do Estatuto do Supremo Tribunal Federal. De modo que eu gostaria de cumprimentá-lo, congratular-me com a sua gestão e com toda a sua equipe e desejar-lhe um Feliz Natal e sei que certamente não terá descanso durante essa transição, mas um feliz ano de 2024. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, a quem agradeço a contribuição prestada a mim mesmo e ao tribunal ao longo desses 2 meses e meio da minha gestão. Eu deixei de noticiar que ontem nós tivemos uma apresentação da primeira encomenda de inteligência artificial que eu havia feito mediante chamada pública para as empresas de tecnologia. Vieram 25 apresentações de programas que são capazes de fazer um resumo dos processos, um resumo do fato relevante, da decisão de primeiro grau, da decisão de segundo grau e das razões de recurso, em até 5 páginas, evidentemente sem substituir a responsabilidade e o compromisso do juiz, mas já prestando um excelente serviço de facilitação da vida, uma compreensão imediata do que está em discussão. E agora, com esses protótipos, nós vamos avançar, possivelmente, numa licitação para ter esse tipo de serviço. Queria agradecer à nossa secretária de Tecnologia da Informação, que eu vejo que está aqui presente, Natasha de Oliveira, e registro igualmente a presença no plenário da presidente da ANAMATRA, a doutora Luciana Conforte, do vice-presidente Walter Pugliese e do quase eterno presidente Luiz Antônio Colucci, que avistei também daqui à distância. Cumprimentando a todos e aguardando a todos os colegas para um almoço de confraternização com os nossos ministros de sempre, que se juntarão a nós, eu, renovando votos de um Feliz Natal e Feliz Ano Novo, declaro encerrada a sessão.